Então, resumindo, antes de resumir, olha isso aqui, ó. Bonitinho. Enfim. Então, gente, hoje eu vou estar entrando na mix de Gotham do Gralha, e vou estar explicando o conceito que eu utilizei, vou estar explicando quais foram os critérios que me levaram a determinadas decisões e vou estar fazendo uma análise geral da mix, do que a gente fez, das limitações que a gente teve, de como funcionou e do resultado que a gente chegou. A música é essa aqui, ó. Antes de dor. Primeiro passo para uma boa mix é você estar hidratado. Então, beba água. Vamos lá. Falando mais sobre... Já tentando não fazer um vídeo tão grande, apesar de que isso é inevitável, eu vou estar dando uma explicada no que eu usei em tudo, basicamente. Apesar de eu usar um número bem resumido de plugins, porque eu uso muita coisa fora também, para finalizar. Então, eu acabo resumindo. Nessa parte aqui, no inbox, eu acabo dando uma resumida legal. Mas eu vou estar falando sobre... Enfim, vamos começar pela bateria. Vou jogar ela pra frente. Como vocês puderam perceber, ela é uma bateria programada. Se você percebeu agora só, se você ouviu a música e não percebeu, pô, beleza, obrigado. Mas ela é uma bateria programada, ela foi programada pelo Felipe, ficou excepcional, o Felipe é muito foda nisso. E a gente conseguiu chegar num resultado bem legal, justamente para tirar um pouco desse preconceito que a galera tem com bateria montada. Justamente por quê? Porque o cara, quando ele cria uma bateria montada, ele quer tirar o melhor som possível e ele acaba deixando a bateria completamente mentirosa e completamente discrepante de tudo do resto da música. Então, cara, tem que casar, não tem que ser bateria e banda. Então, vamos lá. O que eu usei? De bumbo, esse é o bumbo final. Isso é o que eu usei. O SSL Channel todo mundo conhece e tal, não precisa entrar muito nele, mas o que eu fiz aqui é óbvio, ó. Com, sem. Com. Basicamente, eu adicionei um pouquinho de ataque na área mais gostosinha que o kick pega e dei um pouco mais de corpo nele. Ponto. Comprimi, 6 dB lá, tranquilo e tal, mas nada demais. Só usei o SSL pro que ele tem que ser usado, só para dar aquela colorida, aquela chegada bonita. O pulo do gato pra mim no bumbo, justamente por ele ser digital, é o Beat Crusher, que faz isso aqui. Tô olhando ali que é minha referência. Ele suja o som. Ele suja o som e ele traz um pouco da sujeira que teria numa gravação normal pra bateria eletrônica. Eu faço isso também em gravação acústica porque eu gosto de sujeira. Eu acho que tem que ser sujo mesmo porque porque música não é uma coisa assim
perfeita, uma pintura linda num papel branco, tá ligado? A sujeira, ela tem uma função musical dentro da questão. Mas pra frente vocês vão entender. Aí eu botei pouquinho, 10% e tal. Um shaperzinho pra dar uma puxadinha no ataque e pra cortar um pouco do decay do bumbo. Pra deixar ele menos pum e botar ele mais... Vocês entenderam? Sacou? E na equalização, cortezinho de médio, cortezinho de alta, pá, tudo tranquilo. E eu tô apontando na tela aqui. E um send aqui, ó. Pro baixo. Aquele compressorzinho de baixo clássico que quando o bumbo atua, o baixo dá uma diminuída. Fica esquisito no início, mas depois funciona na mix. De caixa, eu tenho 2 canais de caixa aqui. Uma sujona, digitalzona mesmo, que é dentro da proposta da música. E uma um pouco mais grave, apesar da caixa ter sido mais aguda a música inteira. Porque eu tive um problema numa questão de grave, aquela parte que sempre embola ali entre 150 e 350 e tal. Eu tive muita informação ali, porque a banda tem teclado, guitarra e tal. Aí... E a voz do Gilbert é bem... A fundamental dela é bem por ali, então eu não podia sobrecarregar essa área. Então a caixa teve que ter mais ataque do que corpo, mas funciona. Isso é água, né? Porra. Som de caixa. E você pode ouvir um vazamento no canal da caixa ali, mesmo a bateria sendo eletrônica. O que é isso? Me processa. Vamos lá. Enfim, a bateria toda. Tom, se aplica a mesma coisa aqui. Eu tenho 2 canais de tom diferentes, porque eu fiz uma gracinha com invertendo a fase. Mas basicamente foi o SSL e o Shaper. Não fazendo nada incrível, só dando um ataquezinho a mais mesmo, porque é o que eu sinto falta. E reverb, os 2 reverbs que eu uso, que eu vou falar deles depois. A caixa entrou reverb, tanto curto quanto longo. Tons entraram reverb curto e longo. Prato, deixa eu ver se eu usei. Sim, prato eu usei só o longo, mas eu usei pra caralho. Todos os crashes eles estão quase com 0 dB, dedução alguma. Sim, os tons também. Um canal de tom que eu tive uma dobra de tons, então um canal de tom ele tá com mais ataque mais na frente e tal, e outro tá com muito reverb, que dá uma soma interessante. Fiz uma compressão paralela com aquele compressor que ninguém conhece. Sai troço da NVIDIA. Uma compressão paralela. Basicamente, deixa eu mostrar a falta que ela faz. Com a compressão, sem a compressão. Você vê que a bateria chega mais, ela chega mais violenta. E o segredo da compressão paralela é o corte. Aqui eu tô cortando em 50, tô até cortando menos do que eu geralmente corto. Eu corto em 70, em 80, mas essa música eu senti que a bateria eu precisava dela um pouco mais grave nesse ponto, com mais subgrave.
e eu tenho a liberdade de não ter sujeira alguma de subgrave, não tenho sujeira não, que não seja proposital, então eu posso sujar à vontade. E 10k para cortar um pouquinho de prato. Beleza. De incrível nessa bateria aqui, eu vou ter esse canal aqui. Que é um canal com volume mais baixo, com uma equalização que eu vou estar mostrando, porque aqui eu só cortei o chimbal, porque ele tava batendo esquisito. E basicamente foi isso. Eu sujei demais, eu usei o Beat Crusher nesse aqui, com um preset que é mais violento possível. Deu uma comprimida interessante, uma sujada. Sujei 5 dB aqui, nesse troço aqui que só suja mesmo. Comprimi violentamente, é como se fosse uma compressão paralela, além da compressão paralela, que vai pra compressão paralela, tá ligado? Pra dar peso nessa bateria. É basicamente sujeira. Basicamente para tirar a bateria daquele som mais digital e tentar trazê-la um pouco pro orgânico, porque apesar da fonte ser digital, ela recebeu uma mixagem orgânica, então dá uma melhorada. Existe uma magia muito grande de gravar a bateria acústica e tal, pá, mas vamos ao que funciona. Beleza. De baixo, o baixo veio com um barulhinho que a gente não percebeu na hora que a gente gravou. É o fim do mundo? Não. Provavelmente estava chovendo, alguma coisa. A gente teve algum problema que teve um... Mas que nesse equalizador aqui eu cortei. E cortei numa área que eu sempre explico que, tipo, o Gralha não precisa de um baixo muito instalado, porque são muitos elementos, é onde o teclado ataca, é onde a guitarra tá. Então, se o baixo ele for muito instalado, você acaba roubando a cena em outras situações. E ele tem a presença dele. E eu trabalhei o baixo em torno da presença dele. O que eu fiz no baixo? Basicamente teve uma compressão prévia na gravação já. E depois que a gente corrigiu a faixa e tal, eu só apliquei esse equalizador corretivo. Eu tirei um pouquinho do subgrave e tirei um pouquinho até eu conseguir cortar aquele ruído. E deu uma atenuadazinha na área onde o bumbo mais atacava. Teste. Ah, tá. Acho que tá dando pra me ouvir. E dei... Deixa eu repetir se não dava pra me ouvir porque o baixo estava tocando ao mesmo tempo. Então, na equalização que eu fiz, que foi uma equalização corretiva, essa área é a área em que o bumbo ataca e ele compete com o baixo. Então eu já dei uma atenuada aqui para deixar o bumbo aparecer. Aqui é uma região de subgrave que eu cortei aqui em 17, porque eu queria fazer uma curva bem suave assim para tirar só aquele sub bem baixinho assim e não encher muito aquela área de baixo assim, porque embora a gente não ouça,
essa região mais de subgrave, ela é reproduzida pelo falante. Então, se você botar muito subgrave, você no final da música você não sabe porque você não está conseguindo dar volume, você não sabe porque que o compressor está atochado e você não está entendendo porque que a música não fica alta. É por causa disso, muito provavelmente. Mas enfim, de equalização foi isso. Aí o que eu senti? Eu senti que o baixo ele precisava de um pouquinho de corpo a mais. Aí eu botei esse maravilhoso plugin só para dar um corpinho. Nada exagerado, nada incrível, nada... Vocês veem até que o preset que eu achei, eu não mexi. Eu só apliquei o preset que eu achei que soou mais legal. Tô ouvindo ele junto com a música e, porra, já foi. Coisa linda. E o compressor, esse compressor ele não atua aqui, ele atua quando o bumbo bate lá. Vai ter um bumbo a qualquer momento aí. Ele vem violento mesmo, ele corta pra caralho. E de baixo foi isso, sem muitos segredos. Então, voltando. Resumidamente, vou dar uma passada aqui de bateria e baixo, o que eu usei. No canal de bateria, no grupo da bateria, eu usei só um limiter em 0 dB, sem cortar absolutamente nada, só segurando alguns picos de caixa e coisas incríveis assim. Que ele é basicamente a última compressão que eu estou fazendo na bateria, no geral da bateria, que ajuda a dar uma sincada nela e dar ela soa mais coesa, ela passando por esse limiter. Na compressão paralela eu estou usando um 7.6 e um equalizador bem simplesinho mesmo, só cortando subgrave, as altas e fazendo nos médios. Nesse canal de bateria aqui, basicamente sujeira pra dar aquela jogada bumbo, o SSL, o Beat Crusher pra sujar, o Envelope Shaper. O Envelope Shaper, ele geralmente ele vai ter em bateria, eu vou estar usando esse preset. Por quê? Porque eu quero puxar um pouquinho de ataque e porque eu quero tirar o decay. Que basicamente é o que preciso, é o que eu senti falta nessa música em si. Que a bateria ela podia atacar um pouquinho mais, ela podia ter um pouquinho mais de punch e ela estava sobrando um pouquinho. Então a conclusão é óbvia. O envelope é uma coisa que parece ser muito difícil de mexer, só que não é tão complicado. Quando você pega assim, você vê que ele é mais simples do que você botar N configurações diferentes que vão dar no mesmo resultado ou pior. Então, basicamente isso, é bastante simples. Em caixa, eu usei o SSL Beat Crusher, SSL Envelope Beat Crusher, Chimbal SSL. Nos pratos eu usei o C2 da FabFilter, comprimido bem de leve aqui, aquela coisazinha bem tranquila, só que eu usei ele por causa do corte de baixo aqui, porque já faz uma coisa só, é mais prático. Tons, SSL Envelope, prato absolutamente nada, só reverb, nada. E do baixo eu já falei. Então, vamos lá. Guitarra. A guitarra é isso aqui, ó.
começa assim e termina assim. Então, o que eu usei? Nessa guitarra aqui, que é a guitarra microfonada, que a gente microfonou LR, e eu não me lembro se foi o tremendão que foi usado, se foi ele, eu microfonei com um microfone no meio e um na borda, que é com uma 4 de 12, ou se foi o combo do Crate mais o Meteoro valvulado, que incrivelmente é bom. Mas se a Meteoro quiser patrocinar, eu falo que todo Meteoro é bom, apesar de não ser. Mas vamos lá. Mas basicamente, eu tinha um microfone de centro e um microfone de borda, e eu peguei os dois canais, e foi um L e um R. Eu peguei os dois canais de borda, tanto do L e do R, joguei para o mesmo lado, e peguei os microfones de centro e joguei para o outro lado. Por que eu fiz isso? Porque eu queria esse efeito, eu queria essa pegada de meio Deftones, um negócio mais... eu queria um delay forçado, tá ligado? E ter duas execuções diferentes no mesmo... Nossa, tô com frio, deixa eu diminuir lá aqui. E ter duas execuções diferentes no mesmo lado dá essa impressão de que tem mais delay do que realmente tem. Falando em delay, no início eu fiz uma automação aqui, ó. Qual o sentido dessa automação? É justamente fazer o delay aparecer. Porque se eu dou uma descida de volume no canal, o delay automaticamente que está vindo depois, ele vai ter uma ênfase. Então eu não preciso colocar tanto delay nessa faixa, porque você já vai estar ouvindo o delay mais no início da música, que é uma parte mais baixa. Então o seu cérebro vai assimilar que tem delay na guitarra e eu não preciso botar delay. É mind trick de mixagem. Enfim, e eu tenho essa guitarra microfonada que ela foi limpa, que eu só tive ganho de volume ali basicamente, e na guitarra simulada eu dei uma exagerada na distorção porque eu ia mesclar as duas e ia sair assim. Se eu pudesse voltar no tempo e terminar essa mix de novo, eu daria mais guitarra no refrão e eu puxaria um pouco mais de agudo nessa guitarra. Mas isso é uma coisa que a mix já terminou, tô só fazendo um review dela. Mas foi a minha impressão depois de muito tempo. Porque depois que você mixa, eu mixei ela em 2 dias. Eu fiz a mix, eu enviei, peguei o feedback e fechei a mix. Então, mas basicamente, ela soa bem, ela podia soar diferente. E de guitarra, o que eu usei de guitarra? Equalizador? Equalizador, nada. Os anões é só pra cortar ruidinho mesmo, só pra corrigir mesmo. Equalizador, o mesmo equalizador do outro lá, que foi uma nota que eu senti que estava batendo com o teclado, aí eu só cortei ela fora. E de simulador, eu usei o bias no final da música e eu usei o GTR na música inteira. E de plugin no canal de guitarra, para onde vão todas as guitarras, eu usei o PSP
o Vintage Warmer, que é um plugin que eu vou usar em basicamente tudo na minha vida, porque ele splita canal, ele distorce, ele comprime, ele faz basicamente tudo. Dei os cortes de baixa e de alta na guitarra. Usei um trocinho pra colorir mesmo. Basicamente pra colorir, cara. Não tem muita coisa incrível, não tem muita teoria aplicada. Eu só cheguei no som que me agradava. Mais um cortezinho de baixa e alta, um pouquinho mais apurado. E um delay na faixa. Pra somar com o delay geral, porque eu queria mais delay ainda. E de guitarra é basicamente isso. Agora vamos falar do violão, cara. O violão eu posso falar tranquilamente enquanto ele toca aí, porque eu acho que vocês nem devem estar ouvindo ele, cara. Porque a minha escolha no geral era tirar o violão, mas depois de um tempo eu achei que ele funcionava. Tipo, só um ataquezinho, muito baixinho, muito tranquilo, muito de boa assim, sem nada. Que é bom, cara. Ele é bonitinho. Faz uma presença. Taquei reverb até não poder mais nele, pra puxar ele bem lá pra trás. E basicamente isso, cara. É um coitadinho, mas tá aí somando maravilhosamente bem. Eu acredito até que o efeito alternativo que eu coloco na música aqui, ele tá mais alto que o violão. Então, gente, teclado. Teclado foi um instrumento dessa música que, atrás apenas da voz, que eu tive mais atenção, porque ele conduz a música toda e ele é um instrumento principal para o funcionamento dessa música. Então, basicamente, o que eu fiz no teclado foi usar um DATube. Eu adoro esse plugin. Então, o teclado é um instrumento que as notas graves estão do lado da esquerda e as notas agudas estão do lado da direita. Eu tento construir um pan que faça sentido nessa questão. Então, basicamente, a parte aguda do teclado está do lado direito e a parte grave do teclado está do lado esquerdo. Mas coisas graves devem ficar no meio. Valeu. Mas não. E basicamente, a parte grave eu comprimi e a parte aguda eu só coloquei O DATube, ele é uma distorção, ele dá uma esquentadinha, ele é uma proposta de, quem sabe, talvez uma simulação de válvula, que não é nada, simula nada direito, assim. É uma coisa diferente, igual, nada é. E tem os sintetizadores que são à parte. Mas basicamente, o que eu usei de bruto no teclado, que eu ainda não citei, equalização, isso aqui foi um cortezinho de correção, tudo basicamente aqui é correção. Isso aqui já foi, papapá. Compressor bem violentinho, Vintage Warmer, porque tem que ter, basicamente. A coisa diferente que esse teclado tem
Basicamente, o que esse plugin faz? Ele deixa o teclado mais cremoso, tá ligado? Ele distribui o teclado mais no pan. Ele pega esse teclado que estava aberto, graves na esquerda e agudos na direita, e deixa ele mais bem distribuído. Aí faz sentido a coisa que eu fiz anteriormente e tal, pá. Que ele abre o pan do teclado. E, cara, casa muito bem, soa muito bem. Eu não sei usar teclado sem isso. É maravilhoso. E um ruidinho que eu cortei, basicamente. Reverb delay. Mesmo reverb delay, mesmos mandados, mesmo tudo na música. Então, agora vamos falar de voz. Então, voz. Eu vou começar pelos vocalizes, pelos backs, pelos segunda vozes, enfim, é basicamente isso. A gente cresceu e insistimos em caçar debaixo da cama os monstros que moram em nós. E nesse devaneio Basicamente, nenhum plugin nos canais, mais plugins em grupos. Alguma coisa ali, outra, que deve ser um chorus e tal. Assim como eu fiz com teclados, eu dividi os backs, eu dupliquei e dividi os backs pra grave aqui, agudo aqui, porque no fone, no monitor não dá pra sentir tanto, mas no fone ele chama mais atenção e não ocupa tanto espaço, então fica interessante. Os vocalizer, eu usei bastante coisa. Eu usei um afinador bem atochado, apesar dele estar cromático aqui. Um chorus e um envelope shaper para cortar o ataque, diferente do que eu faço na bateria, porque eu queria que eles entrassem com mais suavidade e se estendessem por mais tempo. E uma equalização completamente para fazer ele caber na música, para ele atuar sem ocupar espaço. E ficou interessante. Deixa eu isolar só eles. Bem maneiro, cara. Gostei demais. E de back, basicamente isso. Back não tem plugin, cara. Não tem absolutamente não tem plugin nenhum no back. O back é isso aqui. e nesse devaneio Tudo que vem de plugin aqui é de Send. Beleza. Nas vozes alternativas, que são somadas à voz principal, que geralmente são os outros takes de voz principal que são feitos, a dobra, que é bem carregada, bem violenta mesmo, vimos em caçar debaixo da cama os monstros que moram em nós. nem fudendo que você ouviu isso. Mas é basicamente isso, cara. É um canal, um lado, que é o lado da esquerda, ele tá brutalmente afinado, ele tá com delay. Isso não é afinação, isso é um autotune grosseiro mesmo, que joga as notas não na nota da voz, mas ele concorda com outro instrumento que eu escolhi, que no caso foi o teclado, que é pra forçar a barra mesmo.
que é para transformar a voz em outra coisa. E do outro lado, esse mesmo canal de voz, ele tá fazendo a mesma coisa, só com um compressorzinho. Então a soma é interessante, porque ela tá fora, mas não tá. E nesse devaneio eu pude observar. Aí, isso é esquisito, isso soa, sei lá. Aí a voz principal vem pra botar no chão. Caçar debaixo da cama os monstros que moram em nós. E nesse devaneio eu pude observar que os vilões ajudam a transformar homens em heróis. Basicamente, de voz, o que eu usei? Melodyne para correção de algumas semitonadas, coisa simples, coisa básica que o Gilbert canta bem pra caralho, mas o padrão de mercado é que ele seja perfeito. Então a gente tem que usar o Melodyne pra dar uma corrigida em algumas semitonadas, algumas coisas. Não é nem uma semitonada, tipo assim, é quando a nota não sai perfeita. Ele só dá uma coxada. O Vocal Rider basicamente ele marca um ponto aonde a voz tem que estar batendo o volume e ele tem um fader que desliza para tentar chegar ali. Ele funciona ele tem um efeito de um compressor, mas ele não comprime. Ele está aumentando e abaixando o volume da track inteira. Beleza. Logo depois tem o deesser, que é essencial para voz, porque sem deesser você não vive. Tem uma correção de tonalidade ali que está bem suave e tá cromática, que é basicamente fazendo de novo o que o Melodyne fez, que é pegar o que está mais ou menos e botar 100% correto. SSL Channel com plugin mais pipoca possível, um compressor adicional além do compressor do SSL Channel e adivinha só, olha quem tá aqui de novo. Então, para dar uma sujadinha, para deixar orgânico, para ficar coeso, para tudo casar lindo. Então é basicamente isso, cara. Então agora falando sobre os efeitos da voz. O que eu usei de efeito na voz? Atrás de alguém, ao leste, homem bom, sem Eu disse no início da música que eu ia sujar ela o máximo que eu pudesse. E basicamente, vamos lá. Se eu tirar esses reforços de grave, a voz vai soar muito ar. Por caminhos sombrios. Que Juba tem um brilho interessante na voz. Mas para você chegar numa nota alta com brilho, você naturalmente você reduz um pouco da base de peito que você tem. Enveredor por caminhos sombrios. Como resolver isso?
uma dobra uma oitava abaixo. Nesse canal aqui eu ainda utilizo mais coisa que eu vou explicar, e um reverb só nos graves da voz, que eu repito em alguns instrumentos aleatórios assim, que eu sinto que preciso de um reverbzinho gravezinho nessa parte aqui. Mas vamos falar de efeitos agora. Usei um reverb curto, bem curtinho, bem tranquilo, pá, 1.77, cortadinho já, tranquilo. Um reverb longo, que ele cai como snare plate, mas, cara, ele brilha pouco, sei lá. Eu não classificarei ele como snare plate, mas tá como snare plate aqui. Mas beleza. Um delay geral para a música inteira que eu uso em todos os instrumentos, de bateria até nos efeitos secundários de chuva que eu coloco no fundo da música. Basicamente, esses reverbs e delays eu vou estar utilizando, se não no instrumento, eu vou estar utilizando no grupamento. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu tenho o efeito de uma oitava abaixo com mais reverb e mais reverb, mais os dois reverbs a mais, e uma distorção nativa mesmo, só para dar aquela sujadinha, para não ser limpo. E aqui tá o reverb só de grave, que o corte dele é exatamente esse, de 150 a 300. Que é para dar corpo à voz, e ele funciona maravilhosamente bem. Isso aqui tá tudo padrão, beleza. Caminhos sombrios no luto de um amor, palhaços e morcegos. Troço lindo, cara. E por trás da música eu tenho isso aqui. Isso é relativamente inaudível para o volume da mix, mas isso é essencial para despertar a emoção que é necessária naquela parte. Então, de primeira, sem estar com a cabeça aberta, tu não vai entender isso, mas depois de um tempo tu vai perceber a falta que isso faz. Eu ainda não posso dar o play todo na música, porque eu quero lançar esse review antes da música sair. Então, no final, eu vou ter isso aqui, como eu já mostrei a vocês, que eu fiz o corte ali. Isso casa com uma coisa que eu ainda não mostrei, peraí. Alguns efeitos, mas Gabriel regaçou. Sensacional. Essa parte vai concordar com o caos que é o final da música. Vou dar 3 segundos aqui só pra ver com e sem.
a falta que faz? Até aí dá pra mostrar. Então, o resto eu vou estar upando separado uma parte 2 aí, depois que a música sair, pra poder mostrar a música toda e dar uma explicada mais geral nas partes da música, podendo mostrar ela, mas enfim, eu não posso mostrar ela antes da música sair. Então, gente, é basicamente isso. Eu acho que vai para 1 hora de vídeo, sei lá. Mas eu dei uma analisada mais superficial na música. Eu expliquei o que eu usei e o quanto eu não uso coisas desnecessárias. E beleza, depois de tudo isso, eu peguei essa música, joguei ela pra... Foi bumbo, caixa, o resto da bateria, baixo, a guitarra, todas as guitarras em LR, todos os teclados em LR, em canais, do jeito que eu tô falando, e as vozes, todas as vozes em LR. E eu fiz o summing e voltei, e esse último, e essa track da volta, que foi masterizada, que eu reapliquei a master nesse canal aqui para eu poder tá falando sobre com a sonoridade mais próxima, só que a música que vocês vão estar ouvindo, ela tem alguma diferença, ela tem um quentinho a mais, ela tem a soma analógica do summing, e é basicamente isso. Volto na parte 2.